Patrícia Santa Fé, endocrinologista, mitos e verdades em obesidade. Nós temos aqui também várias perguntas. Eu acho que vamos começar aqui falando sobre o que é considerado obesidade primeiro, né? Porque às vezes a pessoa está um pouquinho gorda, está um pouquinho acima, eu estou obesa. Isso é uma coisa bem normal, né, da gente dizer, estou obesa, doutora, e agora? Vamos começar caracterizando a obesidade. Tudo bem? Bom, obesidade, na verdade, é uma relação que a gente faz da altura do paciente com o peso que ele tem. Porque essa relação é que vai dizer se ele realmente está acima. Pessoas altas vão ter mais peso do que pessoas baixas. A gente chama de índice de massa corporal essa relação e ela é feita pela um cálculo, né, que tu vai considerar o peso da pessoa, daquele indivíduo, e vai dividir pela altura ao quadrado. Índice de massa acima de 25 já é considerado pelo menos um grau leve de obesidade ou um sobrepeso. Acima de 27, tu já vai começar a ter uma obesidade mais grave. Tá, mas como assim? Eu não entendi nada. 25, 27, o que quer dizer isso? Esse índice de massa. O índice de massa. Essa relação, gorda, né? a relação. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa em estatura média, 1,60 m, vamos supor, 1,65 m. É que tem que calcular, né? É um cálculo que tu faz. É o peso da pessoa, tá? Pegar o meu, tá? Pra ninguém... Não, o teu não. É melhor não pegar o da doutora. Peso pena, mas... Não dá, o da doutora não dá. Ela é magrinha. Não, assim, por exemplo, tá? Eu peso 46, tá? Eu vou pegar o meu peso e vou dividir pela minha altura, que é 1,56, ao quadrado. Então, meu índice de massa é mais ou menos 18, 19, tá? Que tá dentro do normal. O normal é de 18 a 25, ok? Então, é uma relação que tu faz da altura que eu tenho com o peso que eu estou apresentando. As pessoas fazem errado, eu acho, aquela coisa de, eu meço 1,75, eu tenho que pesar 65 quilos. Na verdade, daí tu tem que fazer a relação direitinho. Tem que ver a massa, exatamente. E outra, falando. Em relação a esse índice de massa, existe um porém muito grande, tá? A pessoa pode ser até magra, mas não ter músculo, não ter osso. Então, a massa que ocupa o peso do osso, o peso do músculo é baixo. Então, é uma pessoa magra no índice de massa, só que, porém, se tu for ver ela fisicamente, o biotipo dela, ela tem mais peso, aparentemente, ela tem mais gordura localizada, tá? Então, o que a gente pode colocar? Que em termos de diagnóstico, de caracterização, o índice de massa corporal, ele é o que vai me dar o padrão de diagnóstico de obesidade. Acima de 27, tem obesidade. Porém, quando tu vai avaliar um paciente, que eu vou pensar se esse paciente vai receber medicação, se esse paciente merece um tratamento, não merece, está acima do peso ou não, não se tem muito como, no índice de massa, se basear completamente, porque a massa óssea do paciente vai pesar e principalmente a massa muscular. Às vezes tu vê meninas magras que vão na balança, teoricamente tem um índice de massa até um pouco maior do que 27, só que tu vê que elas têm uma estrutura óssea grande, elas têm uma quantidade de músculo grande, então elas não são obesas, apesar do índice de massa dar o diagnóstico de obesidade, na verdade elas têm muita massa muscular. Então a gente tem que ter elas malham muito. Então a gente tem que ter esse bom senso. O índice de massa é para diagnóstico, para poder definir eu tenho que ter um ponto de partida, vamos dizer assim, mas não é exclusivamente isso. Tá, então é assim que vê a obesidade, né? Tá, assim, ó, mitos e verdades. Alteração da tireoide. O pessoal diz que a tireoide engorda, né? Tireoide pode estar relacionada à obesidade. Na verdade, eu já falei em uma outra oportunidade, a obesidade, tu pode ter em vários graus, independente da alteração tireoidiana. Tu vai ter aquela pessoa extremamente obesa que não tem nenhum problema de tireoide. Porém, o que a gente sabe? Que a alteração de tireoide para tireoide, vamos dizer, hipotireoideia, que é a tireoide preguiçosa, é aquela pessoa que vai ter, no caso, uma dificuldade para emagrecer. A palavra que eu uso no consultório é essa, dificuldade para perder peso. Porque ela não está acima do peso por causa necessariamente do fato da tireoide estar com o TSH um pouquinho mais elevado. E sim porque ela está comendo, tá? E não está fazendo exercício. Porque as coisas se somam. A obesidade está muito mais relacionada a uma parte genética e uma parte ambiental. Então, a parte genética, história familiar, que é o que tu falou no início, e a parte ambiental é sedentarismo, não praticar uma dieta, ou pelo menos uma reeducação alimentar, uma alimentação mais saudável, ir para o supermercado em vez de ir para o parque, né, que é o que a gente estava falando. Um dia de sol lindo, tu tem que aproveitar para fazer atividades que estejam longe da comida. O ser humano, ele tem muita ansiedade e é verdade que os alimentos
principalmente chocolate e bolachas e biscoitos, Liberam. liberam dopamina, que é uma substância do prazer no cérebro. Então, quando a pessoa está ansiosa, está estressada, está deprimida e se depara num supermercado cheio de coisas, né, de guloseimas, de coisas que vão liberar dopamina no cérebro, acaba comprando, acaba comendo e às vezes comendo sem saborear, comendo compulsivamente. Tanto que até uma observação que eu faço em relação às medicações, o pessoal teve comentários agora, né, em outros meios, que algumas medicações estão sendo usadas com outra finalidade, né? Hoje, para a obesidade, nós temos muito pouco tratamento medicamentoso. Então, algumas alternativas de outras medicações que vão ajudar na ansiedade, que vão ajudar na compulsão alimentar, podem sim ser usadas, mas com acompanhamento médico, que o grande problema é porque a vizinha amiga ou conseguiu a amostra, né? Isso é que tem que cuidar. Pois é. Eu até quero falar, assim, que existem matérias... Bom, eu vou falar daqui um pouquinho, às vezes, que o que é divulgado, às vezes em jornais que prezam muito pela quantidade de folhas, né? Em vários cadernos, que tu fica para lá e para cá. E aí tu vê uma matéria grande, né? Sobre... Grande que eu digo, assim, visualmente, né? E aí onde as coisas não são bem colocadas, bem explicadas. Por exemplo, saiu recentemente uma matéria num jornal daqui, e aí foi colocada uma medicação que eu tomo, que foi indicada pelo psiquiatra, para ansiedade, por exemplo, de chocolate. E aí ali está colocada como para Convulsivante. Para quem tem convulsões, eu não tenho convulsão. Então, assim, ó, pô, por que não explicam direito, sabe? Será que o leitor quer quantidade de folhas ou ele quer qualidade na informação? Eu fiquei profundamente... Assim, como a gente tem um entendimento, porque se tu sair dali procurar no Google, se tu for pesquisar na internet, tu vai achar várias informações sobre determinados medicamentos. Então, pô, se os caras têm, né, por que eles não colocam no jornal direitinho, não explicam, já que eles têm várias folhas ali, tinha vários locais na matéria ainda para explicar. Então, daqui um pouquinho eu vou pedir para a doutora Patrícia, que é médica endocrinologista, que está sempre em congressos e tal, informar um pouco mais. Às vezes os colegas, eles não colocam muito bem, assim, as coisas, né? Então, eu fico me perguntando, será que é quantidade hoje e não qualidade da informação? O que será que os leitores querem, né? Bom, Patrícia Santa Fé, que é endocrinologista, nós temos aqui uma pergunta sobre shakes. Uma telespectadora que entrou aqui pelo programa... Não, entrou pelo meu Facebook aqui, pelo Cristina Mazei, e disse o seguinte, que ela faz... por ela mesma, dietas de emagrecimento. Ela disse que já fez várias dietas, inclusive da proteína. Ela pergunta, qual é a tua opinião em relação à dieta da proteína? E ela disse que está fazendo uma dieta agora à base de shakes. Ela pergunta, qual é a sua opinião, doutora Patrícia? Os shakes realmente combatem a... Obesidade? Combate a obesidade e o excesso de peso. Na verdade, assim, o que acontece? Os shakes, muitas vezes, eles não têm um equilíbrio nutricional. Então, se tu vai ficar numa dieta à base de shakes, tu vai acabar tendo, muitas vezes, dificuldade na perda de peso, na manutenção dessa perda. Tu vai perder naquele momento e depois tu tem chance de reganhar. Fora que tu pode ter depleção de proteínas, ter uma dieta rica, daqui a pouco, até com coisas no shake que tu não sabe se fazem bem para tua saúde, porque mistura-se tudo num shake. Pode se misturar diurético, pode se misturar laxante. Então, tem que cuidar um pouco os shakes, principalmente em relação a efeitos colaterais e até em relação se vai manter o peso depois. Quanto a essa história de perda de peso sustentada, a dieta da proteína ela é problemática. Por quê? No momento que tu faz a dieta da proteína, tu perde peso rápido. Porém, essa dieta da proteína faz com que teu metabolismo se modifique de forma com que teu corpo consuma, em vez de açúcar, que é o que dá energia para o organismo, ele vai consumir a gordura. Para quem não conhece a dieta da proteína, é aquela que só se come proteína o dia inteiro, né? Exatamente, que tu faz basicamente uma exclusão de carboidrato. Tudo que tenha carne, queijo, ovo e muita gordura, né? Que é o que vem junto com essa dieta. E além disso, tu tira então o carboidrato, e o carboidrato, como ele é a nossa energia rápida para o cérebro, é a nossa energia para o organismo, a pessoa pode ter infecções durante o período, se faz uma dieta prolongada, a pessoa pode ficar com déficit de memória, com problemas de concentração, porque não tem glicose para ir para o cérebro, tem só ácidos graxos que são o resultado da degradação de gorduras no organismo. E normalmente essa dieta a gente faz por um período, os pacientes,
Curto, né? E quando Não se dá faz um período mais prolongado, a pessoa fica enlouquecida depois pelo carboidrato. Então, fica aquela coisa assim, tipo, ele Engorda tudo de emagreceu, novo. mas tem que comer carboidrato posteriormente. E esse ganho de peso que tem, dá rebote, dá um aumento às vezes maior do que tu tinha anteriormente. Então, hoje, se tu for ver, a dieta equilibrada, a dieta balanceada, a dieta mediterrânea modificada, que é a base basicamente de peixe, né? E algumas leguminosas, verduras, ela é a melhor dieta com um pouco modificada, né? Com um pouco de carboidrato, que entra o arroz e feijão do brasileiro, certo? Essa é a dieta. Dieta da proteína, eventualmente, para os meus pacientes, o que eu digo? Olha, um dia na semana, tenta comer menos carboidrato, não é tirar, come menos. À noite, eu evito que o paciente utilize carboidrato noturno. Por quê? Porque durante o dia ele está pensando, ele está raciocinando, ele está correndo, ele está trabalhando, está produzindo, ele está gastando energia. Então, tu precisa daquilo. O carboidrato, ele rapidamente é metabolizado, rapidamente ele é consumido. Agora, se tu vai comer um monte de pão de noite e vai dormir, vai depositar, vai virar gordura localizada. Então, a ideia é, dentro da orientação, não fazer dieta restrita, única, exclusiva de proteína. O que eu preconizo é tira um pouco o carboidrato. O brasileiro, até pela ansiedade, acaba comendo muito carboidrato. Não, acho que pela praticidade também. Porque Também. tu chega em casa Pão cansado, prontinho, tu né? pega lá um pãozinho, faz um sanduichinho e tá pronto o negócio. Então, Exatamente. é prático, né? O A carboidrato vida é prático. moderna, a vida real, da correria. Pega uma massinha ali, coloca 3 minutinhos, tá pronto, já bota um requeijão lá e te deu, né? Então é prático o carboidrato. Por um lado. Por outro lado, a pessoa tem que ter esse feedback, que ele vai ser deletério, ele vai ser negativo no futuro. Porque a pessoa literalmente vai chegar em casa com fome, porque trabalhou o dia inteiro, está cansada. O prato rápido é o carboidrato, concordo. Só que em contrapartida, depois vai dormir, tudo aquilo vai para a barriga, vai para não sei aonde, e daí? Para perder. Aí, olha só, eu tenho que lembrar até de uma promoção agora, que a gente está falando de carboidrato. Eu quero mandar um beijo para Maria Sônia, a esteticista e visagista. Porque ela, além de fazer a maquiagem, né, permanente na gente, ela faz uma massa carbonara. Ela faz a massa. Nossa, que loucura. Gente, ô Maria Sônia, Pra vai dar ter de que fazer presente. aquela tua massa Tá até me dando carbonara. fome. Não, um dia eu cheguei lá, quando eu fui fazer a maquiagem, depois eu falei, Cris, eu vou fazer janta. Aí, tricô agora. Mas é que a doutora tá falando, agora eu me lembrei. Ela faz a massa. Não, ela faz, fica leve. É uma delícia. Não existe massa leve. Não, mas não, tem que ir lá provar. Tu não fala da massa dela. Gente, é maravilhosa. Maria Sônia é leve. A Maria Sônia faz uma massa carbonara que vocês não têm noção. Muito boa. A Maria Sônia tem que fazer aquela massinha carbonara. Bom, doutora Patrícia Santa Fé, endocrinologista, para nós encerrarmos, então, como emagrecer e manter o peso ideal? Bom, De que forma, doutora Patrícia Santa Fé? A pergunta fatal para o final do programa. Não, até comentar só aquela parte das medicações, né, que a gente está falando sobre os anticonvulsivantes e tal. Isso. É importante lembrar que as medicações hoje, elas têm várias utilidades e às vezes não estão em bula, tá? Então, o que faltou esclarecer talvez nessa reportagem é que dá para se usar como uma alternativa, não como uma indicação precisa, mas com acompanhamento médico. Às vezes tu precisa atingir um transtorno alimentar com medicações que têm outras ações como anticonvulsivante, tá? Quanto à dica final, não tem outra. É mudar o estilo de vida se tu quer manter o peso. E assim, o acompanhamento médico é muito importante. Com porque assim, certeza. o remédio que A a sua vizinha supervisão. tomou, não, de repente não é o que serve para você. O remédio que emagreceu o seu marido, de repente não é bom. Nós temos o Homem, caso mulher, exatamente. da é diferente. secretária Márcia, que faleceu, né, que teve um problema cardíaco. Ela era cardíaca, estava tomando, né? Aliás, a matéria desse jornal foi em função disso, foi logo em seguida da morte, né? Que você tem que ter muito cuidado com o que você toma, porque tem medicamentos para emagrecer que cardíacos não podem tomar, que diabéticos não podem tomar, hipertensos não podem tomar. Então, isso é a importância de um acompanhamento médico. A matéria é essa que saiu nesse jornal. Não pode jogar assim para as pessoas, para o leitor. Tem que saber, cada remédio tem várias indicações, que foi o que a doutora falou. Então, o indicado é, vai ao médico, consulta e faz um tratamento com acompanhamento, que eu tenho certeza que você vai conseguir emagrecer com saúde, não se bloqueando com esse monte. Aí tu revista, a fulana, a atriz, emagreceu 20 quilos e não sei quanto. Eu sou completamente contra essas matérias.
Não, até porque... Vende, né? É que vende né? matéria, mas assim, o que acontece? A obesidade é um fim. Tu tem aquelas coisas por trás, que é o dia a dia, que é a ansiedade, que é da má depressão, é um divórcio, sabe? É muita estrutura que leva a pessoa a comer e a se largar em relação à atividade física. Isso faz a obesidade. Por isso que é importante ter um acompanhamento médico para ver onde está o problema e aonde está desencadeando a obesidade. A obesidade é um fim, muitas vezes, não é um começo, né? A pessoa termina obesa, mas ela começa com vários fatores depressivos e ansiedade e outras coisas. Não, e outra coisa, assim, por exemplo, eu tenho facilidade tanto para engordar como para emagrecer. Aí todo mundo começa a me perguntar, mas o que você está tomando? Não importa, porque assim, não é uma coisa, eu não tomo uma coisa. Quer dizer, é um conjunto, eu tenho meu psiquiatra, eu tenho a médica, quer dizer, o que eu faço certamente não vai dar para você, né? Não necessariamente, vai dar para todo mundo a mesma coisa, tanto que a individualidade é o principal no tratamento médico. E com o tratamento médico tudo fica muito mais fácil, né? Porque também não adianta tu tomar uma coisa que não resolve o teu problema. Tem gente que toma um remédio ou toma um shake e não emagrece nunca. Tem outra coisa, antes de começar o tratamento, quantos exames tu me pediu? Uns 20, 30 exames? Não, também não foi tanto assim. Não, é hepatite A, B, C, D, E, F, de coisa, o alfabeto inteiro. Quer dizer, hemograma, quer dizer, tem que investigar tudo. Tem, sempre não que pode tu vai... saber qual é o alimento que está te engordando e o que vai te ajudar não, tu pode ter problema de emagrecer. tireoide, tu pode ter outro problema de saúde que está impedindo e o outra, emagrecimento. assim, sempre que tu vai falar de tratamento, tu tá pedindo pro paciente também fazer exercício. Se tá com anemia, como é que vai fazer exercício? Como é que vai ter condicionamento para fazer exercício? Daqui a pouco tá com uma glicose alta e tu vai deixar o paciente pior em relação à fadiga, cansaço. Então tem várias coisas que têm que ser avaliadas e dentro disso também o acompanhamento médico, porque o que a gente vê na obesidade é doença crônica. Então tu tem que poder fazer com que o paciente entre num ritmo de vida que possa sempre acompanhar, que possa sempre monitorizar, porque a tendência é ele engordar. Não, isso é verídico, é real. Bom, doutora Patrícia Santa Fé, endocrinologista, muito obrigada.